Os assassinatos, segundo a apuração da PF, em inquérito que corre sob sigilo, mas informa-se aquilo que parece interessar contra, né, o Jair Bolsonaro e a favor desse movimento de Bolsonaro preso amanhã, que anima as ações do ministro Alexandre de Moraes, da própria Polícia Federal, ao que parece, aconteceriam por meio de envenenamento. O plano teria sido discutido na casa do general Braga Neto. Além disso, a Polícia Federal apontou que o general Mário Fernandes imprimiu no Palácio do Planalto as 3 folhas do plano operacional chamado Punhal Verde-Amarelo, que visava matar Moraes, Lula e Alckmin. A execução do crime previa o uso de um arsenal com alto poderio bélico, descrito em detalhes na decisão de Moraes. Na lista de armamentos estavam granadas, metralhadoras e pistolas de uso militar. Bom, pelo menos o Moraes agora deu um avanço, né? Passamos de bolas de gude e estilingue para granadas, metralhador. Agora sim, nós estamos vendo falar de golpe, porque o estilingue e a bola de gude estava feio, acho que pegou mal. E o batom, né? Agora, o batom. E o batom. Agora, é o seguinte, meus senhores e minhas senhoras. Isso, eu costumo dizer, desde que esta caçada ao Bolsonaro começou. Então vou lhes dizer na qualidade de professor de direito. Abram o caderninho da vida de vocês e anotem com canetinha Pelican roxa. O direito brasileiro, mais especificamente o direito criminal, que é aquele que pune ilícitos que são tão graves que o legislador leva à categoria de crime, e o crime é apenado com a privação da liberdade, o direito penal ou criminal brasileiro não pune atos preparatórios. O Código Penal brasileiro é claro, bastante o suficiente para comprovar que, no Brasil, por mais perversos que sejam quaisquer planos criminosos, os planos não são passíveis nem de punição, portanto, nem de processo, portanto, nem de denúncia, logo, nem de investigação. Muito menos, então, de prisão preventiva. O Brasil não pune atos preparatórios. Falar em minuta de rascunho, de tentativa de golpe, é falar de atos preparatórios. Falar de listinha impressa no Palácio do Planalto para matar quem quer que seja, Lula, Alckmin, Alexandre de Moraes, poderia ser o próprio Bolsonaro, Michele e o André Mendonça, poderia ser qualquer pessoa. Uma lista com a preparação, com a cogitação para o crime, não é passível de punição, nem de processo, nem de denúncia, nem de investigação e muito menos de prisão preventiva, meus senhores. Não há. Tá certo, tá errado? Não sei, eu só sei que a lei é assim. E no direito criminal vale a máxima: não há crime sem lei anterior que o defina, não há pena sem prévia especificação da lei que deve ser anterior ao fato, estrita e escrita. Se o Brasil não pune ato preparatório, o direito penal não pode punir nada do que não esteja na lei, ele jamais pode sonhar em punir algo que a lei prescreve o contrário. A lei diz que só se pune no Brasil a partir da execução. A tentativa não se pune, não se investiga, não se prende, nem preventivamente, nem no final, não se processa e não se julga. No Brasil, só se leva aos tribunais e só se investiga quando há o início da execução. E aí nós temos duas modalidades. A pessoa tem êxito na execução do crime, é o crime consumado. Se não tem, é o crime tentado. Mas ato preparatório no Brasil não se pune. Não sei se isso está certo ou se está errado, mas esta é a realidade da lei brasileira. Bem, os militares sabem
o papel que eles têm que desempenhar. Mas quem não sabe o papel que tem que desempenhar, e desempenha exatamente o contrário, é o ministro Alexandre de Moraes. Porque veja bem, se esse plano era para matar Lula, Geraldo Alckmin e ele próprio, Alexandre de Moraes, ele seria a suposta vítima. E como suposta vítima, como é que ele está despachando prisão preventiva de pessoas que seriam os supostos criminosos que lhe ceifariam a vida? Se já está errado, o fato disso está sendo usado para acuar o presidente Jair Messias Bolsonaro, porque ninguém revela nada na sua inteireza. A gente fica no Brasil com nuances. Quando eu era mais jovem, eu costumava ir para Miami, Gesiane, e eu dizia assim, não há sacanagem que a gente passava naquelas avenidas, né, que tinha show de striptease, de sexo. Eu falava, não há sacanagem maior do que um show de sexo implícito. Um show de sexo implícito é a coisa mais covarde que existe. Se até o sexo tem que ser explícito, você imagina uma safadeza dessa contra o Brasil, contra a nação. Isso é interesse nacional. Agora, nós estamos aqui só na penumbra, só com imagens que o ministro Alexandre de Moraes recorta, sob medida, e oferece como migalha à população brasileira. Como no caso das imagens da Itália, em que ele e seu filho teriam sido supostamente agredidos pela família Mantovani, e na primeira oportunidade em que, pela primeira vez na história da justiça brasileira, no país redemocratizado, não se permitiu aos assistentes técnicos da parte obterem uma cópia dessas imagens. E ali, municiados de lápis e papel, o que é ridículo, inconstitucional, autoritário, eles disseram, o que a Polícia Federal ofereceu à imprensa até o momento são frames adulterados que não mostram que o agressor, na verdade, foi o filho do ministro Alexandre de Moraes. E nós continuamos na penumbra, nós continuamos no escuro. E aqui volta-se mais uma vez, criminalizar o ato preparatório. Repito, não sei se o Brasil faz bem ou mal de não criminalizar, mas no Brasil a opção do legislador é não criminalizar. E o juiz ele não pode fazer outra coisa em matéria de direito criminal a não ser seguir a lei. E isso está tão escrachado, porque se lá atrás ainda existia algum verniz de Alexandre de Moraes poder estar certo, poder ser alguma espécie de anjo, como no livro de Salman Rushdie, Os Versos Satânicos, nós temos agora cristalinos, os vereditos satânicos. Porque ele está decidindo e mandando prender num processo em que ele é assumidamente a suposta vítima.